A pergunta de US$ 1 milhão. Será que eu já posso sair do operacional e ficar no administrativo, lá no estratégico? Você já fez essa pergunta? Fala a verdade. Prado, que eu já trabalhei muito, você não sabe o quanto eu já ralei nessa empresa, então eu acho que eu mereço um pouco de descanso. Mas será que é a hora? Mas como é que eu vou saber qual é a hora, Prado? Fica até o final desse vídeo, que eu vou te dar todas as dicas de como se preparar para sair, para parar de colocar a mão na massa e ficar no estratégico. Bom, se você não me conhece, eu sou Eduardo Prado, eu comecei meu negócio há mais de 32 anos, tem uma empresa que atua em 15 estados do Brasil e mais de 1.400 alunos espalhados em 6 países. E hoje eu vou te mostrar como que os tubarões fazem para tirar a mão da massa e cuidar daquilo que vai verdadeiramente fazer o teu negócio crescer. Então, bora de vinheta! Bom, é o seguinte, ó. Eu sei que existem várias dúvidas em relação a isso. Vamos imaginar uma empresa de serviço, ok? Sei lá, eletricista, encanador, pedreiro, técnico de ar-condicionado, marceneiro, vidraceiro, qualquer empresa de serviço. Qualquer serviço. Ah, eu tenho uma empresa de massagem, eu sou design de sobrancelhas e atendo a domicílio, mas eu quero crescer, Prado, e uma hora eu quero ficar só cuidando da parte estratégica. Mas qual será esse ponto de equilíbrio que eu possa fazer isso, Prado? Bom, a primeira coisa que eu quero que você entenda em relação, eu sou especialista em precificação. Aliás, eu ensino isso para os meus alunos nas nossas mentorias. O que eu ensino? Primeira coisa que você precisa entender se você tem uma empresa de serviço, né? Eu posso ter uma empresa para vender produto, e aí tem um outro formato, nós vamos falar isso no próximo vídeo. Mas imagina serviço, ok? A primeira coisa que nós temos que ter numa empresa de serviço é saber quanto que é o nosso HH. Mas para o que é isso? HH significa homem-hora. Então, primeiro eu encontro qual é o custo do meu HH e o que eu ensino para os alunos, né? Para a gente fazer essa conta já da minha equipe. Ou seja, ao invés de eu calcular todas as vezes quanto, imagina um carro que eu tenha uma empresa, um carro oficina. Então, vai sempre um técnico, um mecânico, um auxiliar de carro, e nesse carro tem lá as ferramentas. E eu preciso fazer renovação dessa ferramenta, né? Manutenção desse ferramental, eu tenho toda a despesa de leis sociais, mais os benefícios dos meus colaboradores, eu tenho a despesa do carro. Então, eu faço uma conta geral para saber quanto é que custa tudo isso, e aí eu já tenho o meu custo. Eu divido isso pelas horas de produção e aqui vai uma dica das galáxias, pelo amor de Deus. Prado, como é que eu sei quanto que vai custar a minha hora? É simples, eu pego todo esse custo por mês e divido pelas horas de produção. Já sei, Prado. 176 horas por mês. Pelo amor de Deus, não faz isso. Por quê, Prado? Porque ninguém consegue produzir 176 horas. O cara para ir ao banheiro, para tomar café, para conversar com o cliente, ele pega trânsito. Então ninguém consegue produzir efetivamente 176 horas. Uma empresa de serviço produtiva consegue produzir algo em torno de 145 horas por mês. Já tirando o que vai perder. Porque vamos imaginar uma coisa. Imagina que esse aqui é meu carro. Eu saio da oficina e tenho que me locomover até o meu cliente. Se você pegar na cidade de São Paulo, por exemplo, num dia de chuva, para você rodar às vezes 10 quilômetros, lá se vai 1 hora e meia. 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar. A gente trabalha 8 horas, já se foram 3. Percebe isso? Então nenhuma empresa consegue produzir 176 horas por mês. Uma empresa eficiente produz em média 145. Guarda esse número aí. Mas aí beleza, Prado, eu calculei tudo, hein? Coloquei salário, leis sociais, benefícios, tudo. Mais a despesa do carro, mais a despesa do meu ferramental por ano, somei tudo isso, Prado, cheguei no número. Beleza, agora eu já dividi por 145. Já temos o nosso custo da equipe por hora. Beleza, mas Prado, e se eu fizer parte dessa equipe? Presta atenção numa coisa. Uma outra dica das galáxias. O dono do negócio tem que ter salário. Até porque se não tiver salário, geralmente as pessoas que não conseguem crescer, não conseguem expandir seus negócios, é porque não tem salário. E aí o que eu mais escuto das pessoas que começam a me seguir é a seguinte coisa: Prado,
Eu não tenho salário ainda não. Eu falei, é mesmo, é? E como é que você faz para viver? Para pagar suas despesas pessoais? Ah, não, eu tiro o que sobra. Essa é a maior armadilha do mundo. Sabe por quê? Quando eu não determino o meu salário, eu tiro sempre o que sobra. Então, o mês que a empresa bomba, que sobra lá 10 mil, eu tiro 10 mil. E tem mês que sobra só 2, eu tiro 2. Então, eu vivo uma montanha russa em relação às minhas retiradas da empresa e, ao mesmo tempo, nunca tem dinheiro no caixa para investir no crescimento da empresa. Porque se sobrar 2, eu tiro 2. O mês que sobrar 4, eu tiro 4. Quando sobrar 7, poxa, também não é pra... Fiquei 2 meses lá tirando só 2, agora eu vou tirar os 7. Aí eu te pergunto, quando eu comecei o meu negócio, eu comecei lixando geladeiras, foi meu primeiro negócio. Hoje eu tenho outras empresas, mas ainda tenho uma empresa no ramo da climatização, tenho contrato com algumas indústrias. Mas eu comecei com uma bicicleta barra forte emprestada, que o meu tio Bebeto me emprestou, uma bicicleta barra forte vermelha, e eu comprei uma maleta de ferramentas de plástico em promoção no Carrefour por R$ 37. Hoje a minha empresa atua em 15 estados do Brasil. Agora vamos imaginar uma coisa. Se todos os meses eu fosse lá e raspasse o caixa da empresa, como é que eu teria dinheiro para fazer o negócio crescer? Entendeu? Então a sacada é, todos os meses eu pego parte do meu faturamento e reinvisto na empresa. No caso de uma empresa de serviço, eu compro mais ferramentais, eu vou para um lugar maior, abro uma oficina maior, compro mais um carro. Ou seja, eu vou aumentando a minha estrutura com parte do lucro. Então, logo, se eu raspar isso todo mês, eu vou sempre continuar um mês novo do zero. Então, precisa ter salário. E aí tem que ter uma clareza em relação ao salário, né? Porque vão existir meses que você... Imagina que você determinou, meu salário vai ser para 3 mil, que meu salário é pertinente à função que eu estou executando hoje. Show de bola. Sobrou 5. E agora, Prado? E agora vai ficar 2 lá. Porque além do teu salário, você tem a sua retirada como sócio. Vamos imaginar uma coisa, ó. Imagina que eu, Prado, faço uma proposta para você e falo, quero entrar de sócio aí na sua empresa. Ah, eu quero comprar 50%. Só que eu não vou trabalhar aí. Eu compro 50% da sua empresa, aí você fala, Prado, a minha empresa vale hoje R$ 100.000. Beleza, então tá aqui, ó, 50 mil, agora eu sou sócio em 50%. Só que eu nem vou aí, viu? Eu só estou só investindo. E agora, quando chegar no final do mês? Você tem o seu salário. Eu tenho direito a salário também? O que você acha? É lógico que não, porque salário é para quem trabalha. Eu sou sócio só na participação dos lucros. Então, você que está aí com a mão na massa trabalhando na empresa, além de participar nos lucros junto comigo, 50-50 lá, você ainda tem o teu salário, porque você trabalha aí na empresa e eu não trabalho. Eu só sou o investidor. Então, todas as vezes que a gente determinar divisão de lucros da empresa, e aí tem empresa que faz a divisão mensalmente, que é muito difícil isso. Tem empresa que faz trimestralmente, que já dá uma melhorada. Tem empresa que faz a cada 6 meses, que, poxa, legal. E tem empresa que só faz divisão de lucro a cada ano. E aí você tem verdadeiramente a clareza de quanto sobrou depois de 12 meses. E aí, lógico, mesma coisa. Imagina que sobrou R$ 100.000 na conta. Eu tenho 50% que eu comprei. Lembra que eu comprei lá, te paguei 50 mil. Então eu tenho 50% de participação nos lucros. Sobrou 100 mil. Adianta chegar lá no final do mês, eu tiro 50 mil, você tira 50 e a empresa fica sem nenhum real no caixa? Lógico que não. É nessa hora que tem que ter inteligência. O que seria fantástico? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar 25, você tira 25, dá 50. E a gente deixa 50 para a gente reestruturar. Ir para um lugar maior, comprar mais ferramental, comprar um equipamento que nós não temos diferenciado para dar mais produtividade. Entende a sacada? Mas isso só para você entender o contexto. Mas tem um detalhe importante que poucas pessoas conhecem na precificação. Lembra que eu te falei que eu sou um especialista em precificação? Todas as vezes que uma empresa de serviço apresentasse o seu preço, precisa ter uma coisa chamada taxa de administração indireta. O que seria isso, Prado? Imagine que uma empresa de serviço tem um carro que vai lá no cliente. Essa hora dessa equipe, o cliente tem que pagar 100% do custo dessa hora. Por quê? Porque essa estrutura está lá dedicada nesse cliente. Agora, peraí, Prado. E meu aluguel? E a água? E a luz? E a internet? O papel higiênico? O cafezinho? O detergente? O valor do salário da secretária?
Essas coisas precisam existir para a empresa funcionar, mas elas não vão lá no cliente. O cliente pode pagar 100%, imagina só, ó, vai ficar o serviço R$ 1.000, mais 5.000 do meu aluguel. O que é isso? Essa despesa a gente chama de despesa indireta. Por que indireta? Porque ela não vai lá no cliente. Mas como é que eu pago isso para? Aqui vai uma sacada. O mercado, se você for prestar serviço para uma empresa grande, por exemplo, uma indústria onde eu presto serviço hoje, todos os compradores de uma indústria sabem que toda empresa tem uma administração indireta. Porque quando o meu cliente liga lá no meu escritório, não tem alguém para atender? Tem. Não tem alguém para emitir nota fiscal? Tem. Então essas pessoas estão lá no meu escritório. No meu escritório de São Paulo, imagina, eu tenho 11 pessoas no escritório. Essas pessoas abrem a maleta de ferramenta lá na minha empresa de serviço? Não. Pô, mas se elas não abrem a maleta... Olha só que coisa doida isso. Que poucos donos de empresa não entendem. Uma empresa de serviço só está lucrando quando existe uma maleta de ferramenta aberta e existe um colaborador com a ferramenta na mão resolvendo o problema de alguém. Aí vai entrar dinheiro. Mas enquanto a maleta da ferramenta não estiver aberta, não tem dinheiro. Entende? Então, aquelas pessoas que estão lá no escritório não abrem nunca a maleta de ferramenta. Mas agora lascou-se, Padre. E como é que paga o salário deles? Com a taxa de administração indireta. Ou seja, essa taxa de administração direta, o mercado aceita pagar em média de 8% a 12%. Então, logo, quando eu faço uma proposta de R$ 100.000 e eu cobro 10% de taxa de administração, R$ 10.000 é para cobrir toda aquela minha despesa lá. Daquelas pessoas, da contabilidade, do aluguel, da água, da luz. Entende isso? Mas por que você me explicou tudo isso, Prado, se o assunto era a gente falar quando que eu posso ir lá para o escritório? Então pega essa visão. Lembra que eu falei que quem trabalha tem que ter salário? Imagina que hoje você está dentro desse carro com auxiliar, fazendo serviço. Aí você tem o seu salário, não tem lá os R$ 3.000? Show de bola. Esses R$ 3.000 estão saindo da onde? Lá do serviço que você está fazendo, que é você que está executando. Qual que é o problema, Prado? Quando eu saio deste carro e vou lá para o escritório. Bom, todo mundo que estiver no escritório tem que ser pago com uma coisa chamada taxa de administração direta, que, em média, é 10% do que você fatura. Então, aqui vem uma sacada para você entender quando é o seu momento. Vários alunos que têm empresa de serviço, quando chega no meus treinamentos, fala, Prado, eu estou pensando em já ir para o escritório, aí eu já logo pergunto, quantas equipes você tem? Tenho 2, não dá. Como é que você sabe que não dá? Porque 2 equipes não vai ser o suficiente para faturar e você pegar 10% disso e custear todo o seu escritório mais o seu salário. Aí a ficha dele cai. Então tem a ver. Se todo mundo que está lá no escritório tem que ser custeado com a taxa de administração indireta, vamos imaginar um cenário, eu já tenho um escritório lá com uma secretária, água, luz, internet, secretária, leis sociais, passagem, almoço, imagina que já custa 5.000, e eu faturo R$ 6.000, desculpa, faturo R$ 60.000, beleza? O custo lá do escritório, contabilidade, secretária, almoço, passagem, aluguel, 5.000, e eu faturo 60.000. E eu cobro na minha proposta 10% de taxa de administração. Então está sobrando 6.000 para custear o escritório e lá no escritório eu gasto 5. Opa, está sobrando R$ 1.000. Então eu já posso sair lá do lado operacional, tirar a mão da massa e ir lá para o escritório? Quanto que é o teu salário? 3.000. Beleza, então já existe um custo de 5 lá. A hora que você trouxer o teu salário de 3.000, se transforma num custo de 8. Quanto que você fatura? Eu faturo 60.000, Prado. E quanto você cobra de taxa de administração? 10. Então não dá. Porque vai sobrar 6.000 e o custo agora vai se transformar em 8. Entende por que você tem que ir aumentando a quantidade de equipes na rua para uma hora você ter R$ 90.000 de faturamento, que seria mais confiável, né? E aí, se eu tenho 90.000 de faturamento, Prado, com essas equipes que estão aqui, e eu cobro 10% de taxa de administração, eu tenho R$ 9.000 para gastar com administrativo. E eu já tenho um custo de 5, meu salário é 3, mesmo eu indo lá para o escritório, eu passo a ter um custo de 8, mas eu tenho 9.000 para gastar porque eu faturo 90. Entendeu isso?
Mas tem um detalhe importante. Geralmente, numa empresa de serviço, o dono é a pessoa mais ágil, é a pessoa que mais traz faturamento, é a pessoa que trabalha mais. Então, às vezes, quando você está faturando, por exemplo, 90 mil reais, em alguns casos, o dono representa 40 mil de faturamento. Você tem lá 4 equipes. O normal seria cada equipe faturar 90 mil dividido por 4, né? Mas geralmente a equipe do dono fatura mais. E quando você colocar um colaborador no seu lugar, ele não vai ter o mesmo nível de produtividade que você. Qual é o cuidado que você tem que tomar? Saber quanto você representa no faturamento. Porque às vezes, a hora que você sair da rua e for lá para o escritório, de repente você coloca um mecânico no seu lugar, ou um técnico, dependendo da sua função, e ao invés de continuar faturando 90, o faturamento cai para 65. E agora? E agora o custo lá no escritório é 8 mil. E se eu faturo 65, só me sobra R$6.500. Entendeu? Então, você precisa ficar sempre ligado no seu faturamento e não esquecer, você precisa cobrar a taxa de administração indireta. É essa informação que vai me trazer a clareza se está ou não na hora de sair lá, de parar de colocar a mão na massa para cuidar do estratégico. Fez sentido para você? Se fez, pega essas informações e aplica no seu negócio. Tem dúvida? Coloca aqui que eu quero responder. Coloca pergunta aqui que eu quero responder. Agora, se você quiser caminhar comigo, aqui no link da descrição, vai ter uma oportunidade de você entrar em algum dos meus treinamentos. Compartilhe esse vídeo com a primeira pessoa que você lembrou, amigo, pai, mãe, parente. E a gente se encontra no próximo vídeo. E lógico, se inscreve no canal. Ó, aqui tem vídeo todos os dias. Toca o sininho porque sempre que eu colocar um vídeo com a dica, você vai ser avisado. Segura aí e bora pra cima.